Agora sim. Bom, galera, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa live. Uma boa noite, tá, para todo mundo. Hoje a nossa live ela vai trazer um diferencial, tá? Primeira vez que eu faço live aqui no Instagram com convidado, porque eu tenho um costume de fazer live sempre no YouTube. Então essa live vai ser compartilhada no YouTube também para a galera que acompanha de lá. Eu trouxe a Ana Paula, que é uma psicóloga, eu já conheço há bastante tempo, e ela vai trazer hoje, gente, informações para vocês sobre o Setembro Amarelo e também sobre ansiedade e depressão. Então todo o diálogo que ela vai trazer para vocês são para agregar informações para você aí do outro lado. Tudo bem, Ana Paula? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos, né? Fico agradecida pelo convite que o Kiel fez, que a gente está falando sobre esse assunto que é muito importante, não só no mês, né, de Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão, né, ela está sendo uma das maiores doenças no mundo, né? Não é só uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, é no mundo. Ela já é uma das doenças que mais incapacita, né, ao longo da vida, né? Que mais as pessoas deixam de fazer, de trabalhar, enfim, de realizar coisas na sua vida por conta dela, né? Então, espero que vocês, de alguma forma, consigam entender, que vocês também adquiram mais informações, né? Porque é muito importante. Assim, Ana Paula, você tem um pouco de dificuldade de entender o que seria a depressão. Qual é a visão de um profissional referente à depressão? O que seria a depressão? Bom, de acordo com o Oi, CID-10, né? conseguiu ouvir? Que é um dos manuais de diagnóstico, a depressão, ela é uma doença psiquiátrica grave, né? Grave não, crônica, né? E que tem como principais sintomas tristeza profunda, perca de interesse, né? Em algumas atividades que antes davam prazer, é, falta de ânimo, falta de esperança, oscilações de humor. Então, assim, tem vários sintomas que fazem parte, né, do quadro depressivo, né? Vamos falar um pouco de quais são esses principais sintomas, né? Que eu, como eu falei, a tristeza, né? Que é diferente. Depois eu vou falar sobre a diferença que existe uma tristeza comum, né? Para uma tristeza já da patologia, da depressão, né? Alterações no apetite também são um dos sintomas, né? Tanto a pessoa pode comer muito, como pode comer, não comer nada. Alterações no sono, né? Dormir demais ou insônia, enfim, vários sintomas que comprometem de alguma forma a vida do sujeito, né? Também tem a questão dos pensamentos suicidas, né? Que não necessariamente vão estar presentes em todos os quadros de depressão, mas também é um dos sintomas no qual a gente mais presta atenção por conta que é um alerta, né? A gente tem que prestar atenção. Dificuldade de concentração, inquietação, agitação, dores, né? Muita gente não sabe, mas dores constantes, né? Sem explicação, enfim. Mal-estar também são sintomas da depressão, Deixa eu te fazer né? uma Então, assim, eu pergunta. listei os principais sintomas. Sim. Uma das perguntas que alguns inscritos me enviaram era assim, como diferenciar uma depressão de uma ansiedade? A depressão, assim, elas duas têm sintomas que são parecidos, né? Só que, por exemplo, as duas elas modificam o humor, as duas, de alguma forma, interferem nas emoções, né? Porém, ela também tem as diferenças em sua etiologia, né? E a gente tem que ter cuidado, porque quem tem depressão também pode ter ansiedade, ou quem tem ansiedade também pode ter depressão, pode levar a um quadro de depressão que a gente chama de comorbidades, né? Que são doenças que se associam. É, a ansiedade, ela é um sintoma da depressão, né? Não necessariamente quem tem ansiedade vai ter depressão, diferente da depressão que existe a ansiedade como sintoma, né? Ela faz parte dos sintomas da depressão. Lógico que não da forma como é no transtorno da ansiedade, por exemplo, ou, a TEG, por exemplo. Entendi. Mas eu acho As assim que o pessoas, quando elas. principal é a gente falar Desculpa. sobre tanto a gente conhecer a etiologia das duas, né, que é quais são os sintomas das duas, por quê? Porque na depressão, o principal sintoma que a gente observa, quando eu falo assim de sintomas, gente, primeiro eu quero deixar claro que cada pessoa tem uma forma, né, de desenvolvimento dessa doença. Não significa, por exemplo, que, por exemplo, eu que tenho depressão, eu não tenho tristeza, eu não tenho depressão. Tem pessoas que ficam agressivas, tem pessoas que têm outros tipos de sintoma, entende? Então, assim, mas o que é que a gente percebe que prevalece mais? É a tristeza, né? Profunda na depressão. Já na ansiedade, é a preocupação excessiva, né?
que posteriormente se torna o medo, né? Enfim, e também dependendo de qual transtorno de ansiedade você está passando, porque no caso da depressão, ela é uma doença em si, uma só, formada. Já a ansiedade, ela faz parte já de vários quadros, né? Não existe só a ansiedade generalizada, por exemplo, a TAG. Existe transtorno de pânico, existe também agora eu esqueci, o toque, que tem como pano de fundo a ansiedade. Enfim, são vários transtornos que fazem parte da ansiedade, entende? Então, assim, quando eu falo em Sim. depressão, é a depressão. Quando eu falo em ansiedade, tem vários outros tipos, subtipos que estão dentro da ansiedade, né? Então, o principal é a gente conhecer e saber diferenciar os sintomas, né? E se perceber que existe os dois, né? Procurar o melhor tratamento, porque é muito importante saber se, por exemplo, você tem os dois para conseguir tratar os dois e as suas particularidades, né? Não tratar somente um em específico. Entendi. Ana Paula, uma pergunta que fizeram agora aqui, que associa muito com a pergunta que eu iria fazer, é como a diferença de uma tristeza normal de uma pessoa que está em pequenos quadros de depressão. Não posso diferenciar as duas coisas. A tristeza, né, normal, ela pode ser desencadeada por algum fator que aconteceu no seu dia a dia, né? E o que é que ela diferencia da tristeza da depressão? Porque ela passa com o tempo, né? Ela não permanece. É uma tristeza que, por conta daquele evento que aconteceu, é normal a pessoa ficar triste, é normal, por exemplo, vou citar um exemplo, eu perdi um emprego, né? Eu fiquei triste porque perdi um emprego, mas o normal da tristeza normal é que mais à frente eu consiga superar isso sem nenhum problema, né? E isso demora poucos dias para passar, né? Não dura tanto. Já na depressão, permanece. E não necessariamente precisa ter um motivo específico para que ela esteja presente, né? E é uma tristeza que permanece, que perdura e que não passa, diferente da tristeza normal, que não é patológica. Entendi. Galera, boa noite para a galera que está entrando na nossa live aí. Boa noite para todos. Eu estou aqui com a psicóloga Ana Paula Andrade, tá? Você vai também poder acompanhar ela depois nas redes sociais dela, que tem uma rede social só dela mesma, que é onde ela faz os vídeos dela, que também é digital influencer, cantora também. E tem a rede social também dela, do Instagram dela, que é só de específico para o assunto, onde ela fala sobre Para psicologia, psicologia. onde ela fala sobre traumas de pessoas que passam por uma ansiedade, por depressão, onde ela dá um suporte também tem os atendimentos delas, você que é de Tauá, vale muito a pena você acompanhar, beleza? Gente, vamos continuar aqui com a nossa live, está muito interessante as informações que ela está passando para vocês. Algumas pessoas deixaram aqui algumas informações, algumas perguntas aqui na live. A Nádia, ela perguntou para uma das coisas que ela passa, que ela falou assim, que durante o dia ela fica bastante deitada e à noite ela não tem vontade de sair. O Matheus, também do Espírito Santo, ele fez uma pergunta basicamente semelhante a essa. Ele falou que não tem os sintomas normais de depressão, porém ele não gosta de socializar com as pessoas. Isso seria sintomas de depressão ou seria somente a pessoa normal, a própria autoestima dela que não está à vontade de se comunicar, se está em ambiente com pessoas? Assim, Não sei se você conseguiu quando a entender mais gente ou menos. fala em relação a diagnóstico, não tem como eu fazer um diagnóstico ou dizer aqui que ela tem ou não, com base somente nesses dois sintomas que você me descreveu, né? Eu preciso analisar todo um contexto de vida, eu preciso saber de que forma ela funciona, né? Como é o funcionamento dela, por quê? Porque às vezes é a forma da pessoa ser. Às vezes a pessoa gosta de estar sozinha, gosta de ser sozinha e não gosta de socializar. Entende? Então, assim, não tem como eu falar ela tem ou não, né? Tem que ter todo um quadro associado para que a gente possa, todo um contexto para que a gente possa realmente dizer assim, olha, é depressão ou não. A gente não analisa só um ou dois sintomas em específico, né? Porque para ser diagnosticado com depressão, tem que ter pelo menos 6 dos principais sintomas que são descritos lá no manual do diagnóstico, né? Então, assim, pode ser que ela tenha esse gosto de ficar em casa, que não gosta de Sim. sair, como também a gente também tem que ter atenção se isso está associado a outras coisas, né? Como a falta de prazer em determinadas atividades que antes ela gostava de fazer, né? Como também a questão do desânimo, da apatia, enfim, tem várias outras coisas que estão associadas que a gente observa, né, para ser feito um diagnóstico. Então, eu peço perdão para ela, porque realmente eu não posso fazer esse tipo de diagnóstico sem conhecer, Sim. né, o indivíduo no seu Real, íntimo, fundo enfim, do sem assunto. antes ter toda uma investigação clínica, né, porque é Sim. necessário e é muito preciso. Eu não faço diagnóstico sem antes fazer uma investigação profunda da vida do sujeito.
Ana Paula, uma das coisas que a gente tem que entender é quando você falou sobre os sintomas que as pessoas podem apresentar quando está começando a ter depressão, mas a depressão ela tem os três estágios, que é o início, que é o frágil, que a pessoa tem pequenas oscilações, já tem o médio, e quando vem o terceiro estágio, que seria o estágio do suicídio, que já chega no estágio final. Você poderia especificar mais ou menos essas três etapas, esses três estágios? Na verdade, ela não é definida nesse estágio, dessa forma. Né? Os estágios da depressão que a gente fala é o estágio leve, né, que pode ser tratado Sim. somente com psicoterapia, o estado mais moderado, que geralmente vai ser incluído os psicofármacos, né, psicofármacos, que são os remédios, né, os remédios psiquiátricos também, e a depressão grave, né, que tem que ser administrada a medicação. Né? Nem em todos os casos a medicação é necessária, mas tem casos que sim, e que a medicação ela é extremamente necessária para regular, né, as questões bioquímicas do cérebro. Porque na depressão não existe só, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né, que é só fatores psicológicos. Não é bem assim. Né? Tem vários fatores que podem desencadear uma depressão como fatores externos, que são os fatores psicológicos, né, que a gente fala, traumas, enfim, divórcio, perca de emprego, perca de um ente querido, enfim, são vários fatores que podem desencadear, né? O uso de álcool e drogas, enfim. Mas também tem a questão de uma desregulação química no cérebro, né, que pode acontecer. Tem depressão que pode ser causada por medicação, né? Tem depressão que pode ser causada por outras questões, por exemplo, outras doenças como é, deixa eu me lembrar aqui, doenças da tireoide, por exemplo, que são doenças hormonais. Então, assim, existem vários fatores. É por isso que a gente faz essa investigação. E a depressão ela não está só associada por exemplo, eu perdi um ente querido. Enfim, não é só isso. Né? Ela tem vários fatores que podem se associar também. Né? Como, por exemplo, a desregulação química junto com esses traumas que aconteceram na vida. Né? Porque não é só uma questão psicológica. Realmente existe uma desregulação química no cérebro e a pessoa começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Né? Para a gente começar logo também a desmistificar essas questões. Porque muita gente acha que é só pensar positivo, né? Que é só mudar a forma, sei lá, de fazer as coisas, enfim, não necessariamente as coisas são dessa forma, né? Para a gente também tirar um pouco dessa questão de que só é psicológico, que ela não existe os sintomas, sabe? É tudo criado pela cabeça. Na verdade, não é bem assim. Né? As pessoas têm essa cultura de entender, imaginar que a depressão, como você falou agora, é somente por conta da pessoa estar triste, e esse quadro de tristeza vai se aprofundando. Eu realmente eu tinha essa dúvida muito grande, as pessoas sempre me questionavam. Eu tive um pequeno quadro de depressão no ano de 2017 para 2018, fui diagnosticado, e meu tratamento foi leve, muito bem, graças a Deus. E as pessoas sempre diziam, o que aconteceu para você ter ficado dessa forma? Porque, sabe, as pessoas me questionavam muito isso. E realmente eu não sabia explicar. Depois de terapias, cromoterapias e bastante outros fatores, que eu consegui entender o que tinha acontecido e através do que aconteceu comigo, eu consegui, digamos assim, dar um estralar de dedos, entendeu? Eu consegui sair do buraco onde eu tinha me posicionado. É... Ana Paula, o Porque que assim, seria legal? Kiel, não é, Desculpa, não, só interrompendo um pouco. Não é só a medicação que vai tratar a depressão. Né? Muita gente acha que só a medicação é que funciona. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que a medicação ela vai agir no sintoma. Né? Ela vai, de alguma forma, acalmar os sintomas, né? E fazer com que a pessoa se sinta melhor fisicamente. Né? Mas, se não for tratada a causa da depressão, os sintomas voltam. Os sintomas retornam mesmo tomando medicação. Então, por isso que é importante que o tratamento seja aliado, né? Que seja aliado com terapia, com a medicação. Né? Pode fazer a pergunta que você isso queria aí. fazer, é porque eu Desculpa ter peguei olhado o para baixo, que ganchozinho eu que estou você estava compartilhando aqui nas falando. redes sociais, tá? Não, ó, Oi? uma pergunta que eu queria, uma coisa que eu queria perguntar para você é o que eu tenho muita dificuldade também. O que fazer e no que não poder fazer quando a pessoa está apresentando sintomas de depressão? O que fazer para ela, você não ser invasivo na vida dela, e o que você não fazer para você não atrapalhar um tratamento que possivelmente ela irá fazer? Acho que eu entendi essa pergunta. Primeiro, eu acho que a gente deveria começar falando sobre o que não fazer. Né? Por quê? Porque Certo. eu acho que é o mais importante, né, no quadro depressivo. O que não fazer? Não julgar. Não julgar a pessoa, em primeiro lugar.
né? Não dizer as famosas frases que a gente escuta aí, ah, isso é frescura, ah, isso é falta do que fazer, isso é porque você não tem uma ocupação, né? É fraqueza, enfim. Esse tipo de frases que, de alguma forma, depreciam, né? O sujeito. Porque o sujeito, muitas das vezes, ele pode até saber o motivo do porquê ele ficou triste ou porquê ele entrou no quadro depressivo, mas a maioria das vezes ele não sabe nenhum motivo, né? E esses julgamentos, eles só vão deixar a pessoa mais ainda frustrada, né? E achando que a culpa é dela, né? Porque na depressão tem muito essa questão do pensamento da pessoa achar que tem culpa do quadro depressivo. E não vai ajudar em nada esse tipo de pensamento, né? De auto-julgamento. Então, o que não fazer é julgar, né? De forma nenhuma. E o que é que você pode fazer? Né? Primeiro, acolher, né? Eu acho que é o essencial. Acolher e ouvir, né? Mesmo que você não saiba o que fazer, não saiba bem como o que falar, né? O que fazer, escute. Dê o teu ouvido para aquela pessoa falar, né? Quais são os anseios que ela está passando. Isso já é suficiente, né? Por quê? Porque a parte do tratamento tem que ser com o profissional, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter cuidado em relação aos conselhos que a gente dá. Por quê? Porque o depressivo, lembra que eu falei que ele tá com uma visão distorcida da realidade, né? Sim. Quando alguém vem com esses conselhos, muitas vezes fala algo que está pautado no que eu acredito. Quando eu vou dar um conselho para alguém, por exemplo, né? Não necessariamente vai estar condizendo com o que aquela pessoa acredita. Então eu posso piorar mais ainda o quadro dela, falando alguma coisa que não deve, ou falando alguma coisa que de alguma forma é um gatilho para aquela pessoa. Então, o essencial, ouvir, né? Ouvir, acolher o outro, né? Mesmo que você não saiba o que falar, você escuta, né? Mostra para aquela pessoa que você está ali, de que de alguma forma você quer ajudar, né? E o principal que eu acho é indicar uma ajuda profissional. Falar para aquela pessoa que ela precisa de ajuda profissional, né? E que tem sim tratamento e que as coisas podem melhorar, né? Porque quando a pessoa está com depressão, ela acaba que muitas vezes achando que não tem saída, achando que as coisas não vão melhorar, mas tem melhora, né? Então eu acho que é importante insistir nisso, né? Insistir nessa busca e nessa procura de um profissional que vai saber conduzir melhor, né? Para que a pessoa consiga de alguma forma melhorar. Entendi. Ó, bom, galera, você que está entrando na nossa live aí, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Ana Paula, nossa psicóloga aqui, ela está dando várias informações para vocês de como vocês podem tratar a depressão, como controlar a ansiedade, também o que você pode fazer, o que você também não pode fazer para atrapalhar no tratamento de uma pessoa que já apresenta vários sintomas. Ela começou a nossa live falando dos sintomas que as pessoas estão passando e também foi falando sobre ansiedade, a diferença de depressão e tristeza. Então, são pequenas coisas que vão agregar muito no conhecimento para você. A galera que está entrando aqui na live agora, uma boa noite para todos vocês. Eu estou bem tranquilo hoje, somente escutando e fazendo perguntas para ajudar vocês. Algumas perguntas foram feitas também por escrito, tá? Mas uma coisa que eu tenho muita dúvida, Ana Paula, eu queria que você respondesse aqui sobre a depressão. Se existe a real cura para a depressão ou ela não tem cura? É um processo generativo, toda hora vai renovando, ou realmente existe a cura? É, eu, e sim, existe cura, né, para depressão. Porém, eu costumo falar que a depressão, ela é, não sei se vocês vão conseguir entender, né, mas ela é como uma gripe. A gente não se cura de gripe? Não se cura? Sim, 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 sim. Mas o vírus não continua dentro do nosso corpo? Ele se Isso, é muta e a verdade. gente não adoece novamente? Né? Sim, Então, assim, eu verdade. costumo falar que a depressão, ela é uma doença que a pessoa tem que estar em constante supervisão de si mesmo, né? Porque se você já teve um episódio de depressão, você pode ter outro novamente. Lógico, existe a possibilidade de nunca mais sentir, mas também existe a possibilidade muito maior de sentir, né? Então, eu costumo falar que existe cura sim, e principalmente se o tratamento for feito no início, né, do quadro, muito mais fácil a pessoa conseguir, né, ficar livre dos sintomas. Mas sempre se observando, em constante observação de si mesmo, para que a depressão não volte. Porque quando existiu já um quadro depressivo, a probabilidade é muito maior de voltar a ter.
Então, o que eu posso Entendi. dizer é que sim, com o tratamento correto existe cura, né? Mesmo que seja necessário, por exemplo, medicação e terapia, enfim, é um processo que pode demorar, né? A gente costuma falar que a duração é já um pouco mais longa, né, do tratamento, não é rápido como muitas pessoas querem que seja, né? Mas tem sim como viver normalmente e levar uma vida sem sintomas, livre de sintomas, né? Mas para isso, como eu falei, tem que estar cuidando de si, cuidando da sua saúde mental, né? E assim que começar a ter e observar que tá, alguma coisa está diferente, procurar logo o tratamento para que, né, seja mais tranquilo esse processo de cura, né? Existe vários tipos de pessoas, vários tipos de comportamento, mas uma das coisas que eu acho mais forte com a pessoa que está com sintomas de depressão é ela esconder que está passando por isso. Então, realmente, quem percebe mais que ela está com essa doença são pessoas de fora. Você sinalizou que as pessoas têm que ajudar, têm que escutar, aprender a ouvir a pessoa para dar um entendimento. Mas quando a pessoa já está no estágio de depressão, que ela se automutila, a gente já tem que encaminhar para um psicólogo, um terapeuta, a família tem que saber, porque muitas vezes quem sabe é sempre um amigo e não a própria família. No ano passado a gente fez um curta-metragem que falou sobre empatia, que é um... Oi, oi, oi. Gente, travou a live aí de vocês? Voltou? Travou, tá Voltou? travado aqui para mim. Voltou, Ana Paula? Agora voltou. Tá, voltou. Travou de tudo. No ano passado a gente fez um curta-metragem chamado Empatia. O tema do nosso curta-metragem era fazer os jovens sentir empatia pelas pessoas, que como nós falamos no início, as pessoas tinham aquela visão de que a depressão seria simplesmente uma frescura, a pessoa não saberia se... Sabe? Diga frescura, a pessoa tinha essa visão de frescura. No nosso curta-metragem, a jovem se mutilava e não chegava a cometer o suicídio, mas se mutilava até que as pessoas descobriram. Quando já chega nesse espaço, nesse estágio da mutilação, que é escondida, que as pessoas têm aquele, digamos assim, aquele receio de contar para a família, sempre que descobre é um amigo. Como a gente deve tratar esse tipo de sintoma quando a pessoa já está nesse estágio? Você chegou a conseguir É, entender? consegui entender, mas a automutilação ela não é um sintoma característico da depressão, né? Tá. A gente já fala de outro transtorno, né? Que a depressão pode estar associada, né? Que é o transtorno de borderline, né? Que é o da mutilação. Então, assim, a gente tem que ter cuidado porque a pessoa pode já estar apresentando sintomas de outro transtorno, né? Ou, digamos que ela tenha outro transtorno e está associada à depressão, entendeu? É por isso que é importante a gente conhecer a etiologia das doenças, conhecer os sintomas das doenças, né? E saber separar, né? Não é um sintoma, não estou dizendo que uma pessoa depressiva não possa cometer automutilação, mas aí, quando passa a automutilação, a gente já começa a pensar em outro transtorno, né? Que é o transtorno de borderline que tem uma alta incidência de suicídio, né? Que é um dos transtornos que tem uma alta incidência de suicídio, né? Como você falou, é difícil para a pessoa, às vezes, perceber que está passando por a depressão, né? Mas eu acredito que a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada, né? Principalmente quando você funciona de uma forma e percebe que de repente as coisas foram mudando, sabe? Você sempre foi daquele jeito e você percebeu que não está mais da mesma forma. Eu acho que a gente consegue perceber isso se a gente se autoavaliar, né? Então, o que é principal? Fazer essa autoavaliação, né? Saber se alguma coisa mudou e se aquilo de alguma forma está me trazendo prejuízos e está me trazendo sofrimento para minha vida, né? Porque se é uma mudança, por exemplo, que não gera sofrimento, é uma mudança que eu fiz porque eu quis, é totalmente diferente, né? Então, assim, a pessoa consegue perceber que tem alguma coisa errada, mas e se ela não percebeu, né? E se ela não percebeu? Então, o que é importante, primeiro de tudo? É a informação, né? Eu saber de que forma eu consigo identificar no outro, né, a depressão. O que é que eu costumo falar que a gente consegue identificar melhor? Por exemplo, se a pessoa era de uma forma e ela mudou,
né? Mudou o humor, enfim, mudou o comportamento, ela não quer mais, ela gostava de sair, agora não quer mais. Ela, sabe, mudanças de comportamento, isso são observáveis. A gente consegue observar isso no dia a dia, principalmente se for uma pessoa próxima, né? Se não for uma pessoa próxima, como a gente não vai conhecer aquele sujeito, é lógico que fica muito mais difícil, né? Tristeza profunda, apatia, enfim, anedonia, tem várias coisas que a gente consegue observar, né? E sugerir ajuda para aquela pessoa. Dizer, olha, eu percebi, né, que você está passando por isso. Será se você não precisa de ajuda, né? Conversar com aquela pessoa, né? E saber o motivo, né, dela estar deprimida, enfim, se ela quiser falar e tudo, para que você possa indicar, né, um tratamento, né? Mas o principal é a gente saber, ter informação sobre a doença, saber como é que a doença funciona, saber como é os principais sintomas para que a gente consiga identificar, né? E assim conseguir ajudar uma pessoa que está passando por esse Da quadro. maneira mais cabível. É, segundo a OMS, no Brasil, cerca de 12 mil pessoas se suicidam por ano. Então, eles criaram essa campanha desde, se não me engano, 2015, 2013, 2015, do Setembro Amarelo, para enfatizar esse ato que as pessoas antigamente eles faziam questão de não divulgar. Segundo eles, não divulgavam para que as pessoas não sentissem mais vontade de cometer o suicídio. É, como um profissional digamos assim, um profissional da mente, posso, não sei se eu estou pronunciando certo, como vocês vê esse alto índice de pessoas cometendo suicídio anualmente? Como é a visão de vocês sobre isso? É falta de informação? Ou as pessoas não têm empatia umas pelas outras? Qual é a visão de vocês referente a isso? Assim, tem alguns estudos que dizem que não deve ser divulgado, né? A forma, por exemplo, alguém que cometeu suicídio, a forma como foi feito o suicídio, principalmente, né? A gente sabe que tem sim que ser divulgado, né? A questão do suicídio, até para a questão também de prevenção. Mas em relação a como foi feito, né? Porque a gente consegue perceber em locais, por exemplo, que acontecem o suicídio, acabam que desencadeando vários outros em sequência, né? Isso é um estudo Sim. que, se você for olhar na internet depois, você consegue perceber que realmente tem uma correlação. Mas o principal a gente tem informação sobre o assunto, né? Que realmente houve um aumento muito grande, né, do suicídio e o que é que eu posso atrelar, né? As causas do que é que está acontecendo, né? A gente sabe que o mundo está cada vez mais, como é que diz? Tempo é dinheiro, Tecnologia. né? As coisas estão muito rápidas, enfim, não pode parar, não pode cuidar da sua saúde mental, você tem que ser funcional, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você não pode adoecer. Então, acho Tudo para que o ontem. que é que está fazendo? Oi? É tudo para ontem. Tem Tudo que para ser tudo ontem, na sabe? velocidade Não, da. não, não tem espaço para frustração, sabe? A sociedade que a gente está vivendo hoje tem muita a questão de uma falsa felicidade, uma busca constante por uma felicidade em que muitas vezes não é aquilo que realmente a pessoa quer, por conta de outras demandas, talvez demandas dos outros, enfim, porque vê que o outro tem, sabe? Então, assim, é uma busca constante por coisas, né, que muitas vezes está na mídia, muitas vezes são influenciados, né, enfim. E quando não consegue, de alguma forma, há uma grande frustração, né? E o que é que eu estou percebendo? Que a nossa sociedade não está muito preparada hoje em dia para isso, né? Para lidar com frustrações e principalmente para olhar para a sua saúde mental, né? Tá se falando tanto sobre esse assunto hoje em dia, né? Mas eu percebo que há muito a falta de cuidado consigo mesmo, sabe? É muito difícil você ver hoje uma pessoa dizer assim, eu vou parar um tempo para descansar, eu vou parar um tempo para cuidar de mim, sabe? Não existe esse tempo. Eu então atribuo muito também ao estresse do dia a dia, né? Várias questões podem estar ligadas à depressão. Então vai depender de cada indivíduo, lógico, né? Mas eu também eu posso observar que existe um aumento da depressão por conta disso, né? Por conta desse vulco-vulco que o mundo está hoje, né? E dessa falta de olhar para si mesmo, sabe? Esse investimento na minha saúde mental. Falta muito isso. Sim. Quando a maioria dos pacientes que vêm ao meu consultório, quando eles chegam ao consultório, já vem no estado grave da depressão. Por quê?
Por que não buscou no começo? Sabe? Percebeu que tinha alguma coisa errada, mas não buscou antes. Por quê? Porque achou que não era necessário, porque achou que era bobagem, enfim. Porque achou que só com a medicação mudava. Então, assim, eu acho que falta comprometimento consigo mesmo. Falta a gente olhar mais para dentro da gente mesmo, né? E ser mais cuidadoso com a nossa Se saúde amar mental. mais. Uma das coisas que eu Também, sabe? aprendi Mas eu acho que no o meu principal estágio. Pode Pode falar. falar, desculpa. Uma das coisas que eu aprendi no meu Eu estágio acho de que tratamento era a minha aceitação da minha personalidade e minha aceitação também de aprender a me amar, me colocar em primeiro lugar. Não em primeiro lugar de ser uma pessoa egocêntrica, que sou melhor de tudo, mas sim que a minha saúde se tornaria algo mais importante para mim viver bem. Não que o outro não fosse importante, pelo contrário, o outro é importante, mas eu sou importante. Não que minha dor não fosse, a dor do outro fosse maior que a minha, mas se entender que eu também sinto dor. Então, foi uma das coisas que eu aprendi na minha fase de depressão, que eu consegui maneirar e consegui me aceitar e não cobrar tanto dos outros, uma coisa que não, ou de mim também, uma coisa que não era para esse mim. negócio da dor é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas falarem. Ah, mas você tá mal por conta disso? Ah, você nem tem motivo para ficar triste. Sabe? É tão pequeno em relação ao que fulano tá passando. Você não vê fulano passando por tal coisa, né? Eu vejo muito isso, comparando as dores, né? E quando a gente sabe que cada dor é única e é do sujeito. Eu sofro pelos meus motivos, eu não posso sofrer pelos seus. Então, cada um sofre por aquilo que lhe aflige. Não importa o que seja, não importa se é porque, sei lá, eu não posso comer chocolate, um exemplo. Eu sofro por isso. É a minha dor. Quem é o outro para dizer se é uma dor pequena ou se é uma dor grande? Né? Cada um sente da sua forma e cada um tem o direito de sentir, sabe? E isso não é menor do que o outro. Não, não existe essa comparação, né? Você sofre pelo que é seu, eu sofro pelo que é meu. Enfim, né? A gente tem que ter também esse cuidado, né, em relação a isso, porque eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, mas fulano tá com depressão, tem tudo na vida". E fulano que não tem nada tá feliz. As coisas não são assim, sabe? Não existe essa comparação de dor. A dor dói em mim e ponto. Sabe? Você não pode dizer o que é que pode doer ou não diante do meu sofrimento. É lógico que a gente tem que ser empático com o sofrimento do outro, né? Talvez se tivesse empatia no mundo de hoje, as coisas não estariam como estão em relação à depressão, né? Mas sempre também colocando aquilo que eu sinto e a minha saúde mental em primeiro lugar, né? Eu costumo falar que amor próprio não é egoísmo, né? Amor próprio é cuidado, é autocuidado, É né? cuidado, Você tem que se isso amar mesmo. primeiro, até porque você não tem como cuidar do outro se você não cuida de si Nossa. mesmo, né? Galera, tudo bem com vocês? Uma ótima noite para a galera que está entrando aí. Gente, nós estamos aqui falando sobre um assunto muito sério, sobre ansiedade, depressão, algumas dúvidas. E eu vou abrir para você do outro lado também deixar aqui uma dúvida referente a esse tema. Porém, gente, eu quero que vocês que não pedem diagnóstico, porque diagnóstico tem um trabalho imenso para ela saber dizer para você o que é certo e o que é errado. Mas se você tiver alguma dúvida referente à doença, hoje a nossa psicóloga está aqui com vocês online, aqui ao vivo. Está de Itauá, né? Está em Itauá, né? Está Então, em tá Itauá, né, lá. Ana Paula? Direto de Uhum. Itauá, minha querida cidade, daqui o Brasil inteiro aí. Então você pode deixar aqui as suas dúvidas referentes à doença, que ela irá esclarecer para vocês também, beleza? Sobre o diagnóstico, ela precisaria de um estudo mais detalhado, você precisaria passar por um tratamento junto com ela, que poderia dar um diagnóstico mais centrado para vocês, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida referente à depressão, ansiedade, pode escrever aqui que eu estarei vendo para vocês, tá bom? Ana Paula, me conta mais um pouquinho agora sobre a sua vida profissional. Estou muito feliz em saber que você é uma pessoa hoje graduada, pós-graduada. Eu conheço a Ana Paula aí já há bastante tempo aí, ó. Muitos carnavais, não podem dizer. E me conta aí, como está a sua vida hoje, como está aí os seus trabalhos nas redes sociais, você também está fazendo vídeo para redes sociais. Conta aí um pouquinho pra gente, enquanto a galera deixa aí essas perguntas. É, né, como você falou, graduada, né, em psicologia, quase pós-graduada, porque minha graduação teve que parar um tempinho agora por conta da pandemia, né? Mas daqui a pouco eu vou estar graduada em neuropsicologia, né? Eu tive esse desejo de fazer neuro exatamente por conta disso, para estudar melhor como é que o cérebro funciona, né? As alterações que podem causar, não só as questões psicológicas, mas as alterações que alguma coisa física pode causar no meu estado mental, enfim. É, pretendo futuramente fazer mais outras especializações, né? Mestrado, doutorado, enfim. São coisas que eu almejo,
né? Atendo aqui no Labare, aqui em Tauá, atendo somente particular, né? E a minha vida profissional, no momento, é essa, né? Já dei aula, enfim, já fiz várias coisas, né? Eu gosto muito de estar fazendo várias coisas. Já dei aula sobre psicologia em algumas faculdades, né? E por aí vai, né? Acho que a vida profissional é uma constante busca, né? A gente está o tempo todo procurando se aperfeiçoar, né? Ó, o Rodrigo fez uma E pergunta as aqui para minhas redes você, se você já sociais, leu. a profissional é Paula Oliver, sim. Eu falo muito sobre ansiedade, esse é o meu nicho, né? O principal é a ansiedade. Não quer dizer, por exemplo, que eu não trate outras questões, eu trato todas as transtornos, enfim, todas as outros quadros, mas o meu nicho principal e o meu foco na rede social é a ansiedade. Então, vá lá dar uma conferida, eu falo bastante sobre isso, né? Sobre sintomas, sobre relatos também de algumas pessoas, enfim. Eu gosto bastante de trazer relatos, né? Porque eu acho que a gente consegue, de alguma forma, identificar, né? Se identificar naquele relato e saber a hora e o momento certo de procurar ajuda. E a minha rede social que eu estou usando aqui Ó, o para fazer essa Rodrigo, ele live, perguntou se né? É você já Paula leu algum Andrade, livro. 106. Oi, desculpa. Eu cortei você, tinha cortado aqui. Pode continuar a sua fala. Depois eu faço a pergunta do Rodrigo. Sim, a minha rede social daqui que eu estou falando com você, né? Que tem outros conteúdos que não estão ligados à psicologia, né? Que, como eu falei, eu canto, como você falou, né? Eu canto, eu faço vídeos, enfim, eu gosto muito dessa interação. Se vocês quiserem vir também me seguir aqui, né? Estou por aqui também. Gente, não é um eu canto. Ela realmente se garante, tá? Não é sendo babão, não, mas ela se garante. Nós fizemos coral junto, isso, né? Em 2009, 2010, na época do liceu. Então, ela se garante cantando, gente. O Rodrigo perguntou se você já leu algum livro sobre Jordan Peterson. Ele é algum escritor referente ao tema de psicologia, ansiedade? Eu não conheço ele. Não, também não lembro, né? Porque são tantos autores que a gente lê, tantas teorias que a gente lê, e assim, depende também muito da abordagem. A minha abordagem, né, é a psicanálise, então eu leio muito sobre a minha abordagem, né? Freud, Lacan, enfim, esse pessoalzinho aí que fala muito sobre a psicanálise, né? Mas se o Jordan quiser Fala me. Como é o nome dele que falou aqui, que perguntou? o Rodrigo que perguntou. Rodrigo. Se ele quiser me falar, sim, qual é o principal assunto ou ideia que ele fala, pode ser que eu lembre. Uhum. Rodrigo, se você estiver na live, se quiser falar um pouquinho mais sobre esse livro aí para ela, pode seguir também ela nas redes sociais e pode mandar direct que ela vai te explicar se leu ou não leu, seria mais fácil. Ele é um professor de psicologia da Universidade de Toronto, no Canadá. Sim, mas assim, eu queria Chama... saber o assunto que ele fala, né? Se ele fala de alguma teoria, alguma coisa do tipo. Ana Paula, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a ansiedade. As pessoas têm aquele negócio de ansiedade que tipo assim, vai ter um jogo amanhã, eu tô ansioso pro meu time ganhar. Aquela ansiedade, só aquela ansiedade do momento, depois passa. Isso se caracteriza um diagnóstico de ansiedade alterado, porque eu sei que tem pessoas que, digamos, tem uma coisa para acontecer aqui a um mês, ela fica ansiosa 2 meses antes, mas é uma ansiedade muito forte, que a pessoa não consegue nem dormir. Eu tinha esse caso de ansiedade muito forte, que eu não dormia e escrevia muito, para me ficar cansado. Como a pessoa poderia, digamos assim, controlar esse tipo de sintomas? Assim, existe uma diferença, né, entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, né, como você mesmo citou. A ansiedade normal, ela é essencial na vida, né? É ela que, por exemplo, me protege de algum perigo. Por exemplo, se tem um ladrão na rua e eu sei que aquele ladrão vai vir me assaltar e eu corro, o que faz eu correr é a ansiedade, né? Então, assim, ela é, digamos que, uma proteção, né, para algumas questões e também ela, de alguma forma, me prepara para o perigo, né? Já na ansiedade patológica, ela é uma preocupação excessiva, um medo que não necessariamente tem um motivo específico, né? Por exemplo, como você citou, na ansiedade normal. É normal eu ficar ansiosa se eu tenho uma prova para fazer, né? Uma prova muito difícil. Mas o normal e o natural é que quando essa prova passe, a minha ansiedade passe também, né? É normal eu ficar ansiosa quando eu vou cantar um exemplo para muitas pessoas.
Mas quando o momento passa, é normal que ela passe também. Quando ela perdura, né, quando ela não passa, é uma preocupação excessiva. É, quando muitas vezes ela não tem motivo, eu crio coisas para ter medo. Um exemplo, é, pensamentos negativos, né, que acontecem bastante na ansiedade. E isso perdura o tempo inteiro, me gera preocupação, me gera sintomas, aí a gente fala de ansiedade patológica. Né? No teu caso, você falou que passava muito tempo ansioso para que alguma coisa acontecesse, ficava sem dormir, enfim. E então a gente pode falar assim já da ansiedade a nível patológico, mas aí a gente sempre tem que estar observando que prejuízo isso está causando na minha vida, né? Por exemplo, se essa ansiedade ela passava com 2 dias, 3 dias, tudo bem. Mas se era uma ansiedade que permanecia e que, de alguma forma, me atrapalhava nas coisas que eu precisava fazer, me atrapalhava, em relação a ficar tenso o tempo inteiro, ficar o tempo inteiro, com aquela tensão de que alguma coisa ia acontecer, aí a gente já fala em ansiedade, né, a nível de patologia e que precisa ser tratada. Para que não chegue, por exemplo, a ser uma coisa bem mais séria, porque a gente sabe que quando passa, por exemplo, para os estágios mais graves, aí fica bem mais difícil, né? Como, por exemplo, na Mais ansiedade complicado. generalizada. Oi? Ansiedade generalizada é aquela, a ansiedade generalizada é aquela que a gente não consegue, digamos, que a pessoa não, digamos, não tem cura, mas é que ela é, eu posso falar, sem controle. Tipo, você tá no meio da rua, você tem um estágio de que você, tipo, eu travava meus Não é dedos, meus nem, dedos não é nem isso. ficavam Quando a gente fala de assim, ansiedade eu tinha um generalizada, ataque de dar é vontade mais de a morrer. questão dela permanecer muito mais e dela ter muito mais sintomas. Entendeu? Que é diferente, por exemplo, do pânico, que vem, demora Isso, pânico, alguns era o minutos pânico. e passa. Né? Porque geralmente o pânico, o que é o pânico? É o transtorno de pânico. Ele é um quadro muito forte, né? Ele é muito mais forte, só que ele dura pouco tempo, né? A duração dele é de pouco tempo. A pessoa acha que vai morrer, né? Que vai perder o controle, enfim, os sintomas do transtorno de pânico. Só que ele demora pouco e passa e acalma o corpo. Já na ansiedade generalizada, a pessoa vive em constante tensão, é o tempo inteiro preocupada, é o tempo inteiro tensa, ansiosa, com medo, preocupada, estressada, enfim. O que diferencia, né, o pânico da TAG é isso. Ela, lógico, ela pode permanecer pela vida toda, como ela também pode, né, os sintomas melhorarem e a pessoa conseguir conviver tranquilo com a doença. Né? Mas quando a gente fala já de um quadro que já vem, perdura por muitos anos, a gente sabe que a pessoa vai ter que estar em constante, né, tratamento, em supervisão e tudo para que os sintomas não venham a aumentar ou não venham a ser algo bastante, digamos que, como é a palavra que eu quero dizer, bastante incapacitante, né? Porque a TAG também é muito difícil de lidar. Porque muitas pessoas acham que quando falam em depressão e ansiedade, a gente sabe que tem as diferenças, mas ficam tentando medir qual é a pior, qual é a melhor, qual A é a que é mais pior. fácil. Eu acredito que não existe isso, sabe? Não existe uma que seja mais fácil ou uma mais difícil, né? As duas podem Tá. ser muito difíceis e as duas, elas costumam muito se associarem, né? Quando não é tratado a depressão, a pessoa tem um transtorno de ansiedade comórbido ou na ansiedade também tem a depressão devido aos sintomas serem muito difíceis e a pessoa acaba que se deprimindo e entrando num quadro de depressão também. Entendi. Galera, nós estamos aqui quase na nossa reta final da nossa live de hoje. E para você que entrou agora na live e deu aí no meio dos assuntos e talvez não pegou os principais temas, eu vou fazer aqui as perguntas novamente, se ela vai responder um pouquinho mais rápido para a gente, para nós finalizar a nossa live de hoje, que você trazendo informação para você que chegou agora e não acompanhou do início. Beleza? Pode ser? Vou fazer as principais perguntas e você responde aí para a galera que chegou para o final aí, tá bom? Nós falamos um pouquinho o que seria depressão para a galera, Ana Paula. Oi? Ó, vou fazer as perguntas novamente para você, que nós fizemos um pequeno roteiro. Para a galera que entrou agora e talvez não pegou as primeiras perguntas, certo? Eu vou falar rapidinho e você já responde mais preciso para a galera entender rapidão, tá bom? Uhum. Entendeu? Escutei. Tá. O que seria a depressão, Ana Paula?
É uma doença, né, psiquiátrica grave, grave, eu sempre falo grave, não sei por quê, é uma doença psiquiátrica crônica, né, que tem como principal sintoma tristeza profunda, desesperança, falta de ânimo, ausência, né, o ânimo, oscilações de humor, oscilações no sono, enfim, os sintomas, há uma lista bem vasta, né, mas os principais sintomas são esses, né, a dificuldade de concentração, insônia ou muito sono, inquietação, pensamentos de suicídio, alterações no apetite, né? É, falta de interesse em atividades que antes lhe davam prazer. É, tem vários sintomas, né? Mas os principais são esses que eu Sim. falei. Né? Ela pode estar dentro dos três estágios, leve, moderado ou grave. Né? No caso leve, a gente indica a psicoterapia, né? Pode ser tratada somente com psicoterapia. Já nos casos moderado e grave, já entra a questão da medicação, porque há uma desregulação química que precisa ser realmente corrigida junto com a terapia. O tratamento tem que ser, digamos que, feito dessas duas formas. Como eu falei anteriormente, não existe tratamento só com medicação. Por quê? Porque se você não trata a causa, a depressão não vai, né, passar só com a medicação. Ela pode passar inicialmente, mas os sintomas vão retornar posteriormente, né? Então a gente tem que tratar primeiro a causa. E como eu posso Aí quais são as diferenciar principais causas da uma, depressão? uma Que você pediu para eu falar rapidinho, né? Pode estar associada a traços de Continuar. personalidade, a fatores genéticos, porque muita gente não sabe, mas a depressão pode estar ligada Sim. a traços de personalidade, né? A fatores genéticos, pode estar ligado também a uma desregulação bioquímica no cérebro, fatores externos, né, como por exemplo traumas, percas de um ente querido, perca do emprego, estresse demais, tanto físico quanto mental, né, ansiedade crônica, fatores hormonais também podem estar ligados, como por exemplo nas questões da tireoide, que a gente percebe muito, pessoas que têm hipotireoidismo, agora eu lembrei do nome da doença, né? Ele pode desenvolver um quadro de depressão por conta da questão hormonal, também o uso de álcool e drogas. Isso tudo pode desencadear, alguns usos de alguns medicamentos podem desencadear a depressão. Entendi. E como eu posso diferenciar uma depressão de uma tristeza? Tristeza normal. A tristeza comum, assim, do dia a dia, ela geralmente acontece quando acontece algum fator em específico, algum fato em específico em qual eu fiquei triste, né? Por exemplo, o término de um relacionamento, aconteceu aquilo, então é normal que eu fique triste por um tempo, não é verdade? Né? Então, o que é que acontece quando é depressão? Ela não passa, diferente da depressão que não é patológica, aliás, diferente da tristeza que não é patológica, né, ela não passa, ela perdura e não necessariamente ela precisa ter um motivo específico, né, para que eu esteja triste naquele dia ou triste naquele momento, né? Então, o que diferencia principalmente é isso, é a duração, né, e a associação de vários outros sintomas também. Certo. Essa pergunta você respondeu, não está com bastante tempo, mas eu quero que você repete ela, que eu achei ela muito importante, que é o que podemos ou fazer quando a pessoa apresenta esses tais sintomas da depressão. Como você falou nisso, responda primeiro o que não podemos fazer e seguir o que nós devemos fazer. Primeiro, o que a gente deve fazer, né? É escutar o sujeito, né? Oferecer o seu apoio, né? Oferecer um acolhimento, ser empático, acho que é o principal. É você ter empatia pela dor do outro, né? Saber que o outro, eu não estou sentindo aquela dor, mas eu posso me colocar no lugar daquele outro. Eu posso me colocar na situação de que se eu estivesse passando por aquilo, eu gostaria de ouvir determinada coisa, eu gostaria de alguma forma, ser ajudado desse jeito, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar primeiro, né, no que vai dizer. Eu acho que conselho não é válido, né, na depressão. Acho que não que não seja válido. O principal conselho que é válido é você indicar a ajuda profissional. O melhor que você pode fazer por esse sujeito é indicar um tratamento, indicar um profissional para que ele possa se tratar. Eu acho que é o único conselho válido, né? Eu já expliquei o motivo do porquê, né, que a gente tem que ter cuidado em relação aos conselhos e o que a gente fala, né? Oferecer o teu apoio, oferecer o teu ouvido para aquela pessoa,
para aquela pessoa perceber que tem alguém ali, sabe? Que a ouve, que a escuta, né? E que de alguma forma isso ajuda, né? Não precisa eu dar nenhum conselho, isso já está ajudando aquela pessoa de alguma forma. E indicar ajuda profissional, são as principais coisas que eu devo fazer. O que eu não devo fazer? Julgar, né? Eu não devo julgar de forma nenhuma ou depreciar aquilo que a pessoa está sentindo, né? Colocar em balança e dizer assim, olha, tem fulano que está sentindo coisa pior do que você não deveria estar assim. Ou aquelas famosas frases clichês que a gente escuta bastante. É frescura, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, porque a gente sabe que é uma doença e que não, as coisas não são dessa forma, né? Não é falta enfim, falta de fé, não é falta de não ter o que fazer, não é frescura, né? Realmente é uma doença que precisa ser tratada e olhada com a seriedade que ela realmente tem, né? Eu acho que falta as pessoas darem seriedade a essa doença, porque é uma doença, né? Como eu falei Sim. anteriormente, não é algo que é só psicológico e está só na minha cabeça, não. Tem sintoma, ela realmente interfere na vida do sujeito, ela realmente gera muito sofrimento, então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que dizer. Entendi. Você também entenderam, galera? Tudo que a Ana Paula explicou para vocês é um assunto bem delicado, mas que tem uma credibilidade muito grande de você, vale muito a pena pausar e entender o outro. Acho que você aprender a ter empatia, você praticar a empatia, já é um diferencial muito grande na nossa vida. As pessoas não entendem, mas as pessoas, quando nascem, elas já têm empatia. Basta você praticar aí, você se colocar no lugar do outro. Mano, valorize assim a dor do cara e também entenda um pouquinho. Uma das coisas que ela falou que eu parei muito para observar, que eu faço isso demais, eu paro mais meu tempo para ouvir a pessoa quando ela está comentando algo, do que dar a minha opinião. Eu acho que quando você escuta, a pessoa começa a se esvaziar de coisas que ela já está carregando há bastante tempo. Então, quando você escuta, você já está dando um alívio para a pessoa. E não só no mês de setembro, você também nos outros dias, outubro, novembro, até voltar setembro de novo, você pode sim se ajudar. E se você já passando por algum transtorno, gente, você não consiga ninguém para conversar, existe um aplicativo que se chama Amigo Virtual. Esse aplicativo me ajudou muito, é onde você pode ir lá conversar com pessoas aleatórias. E também existe o CVV, Centro de Valorização à Vida, que é o número 188. Você pode ligar para lá e vai encontrar várias pessoas que vão te ajudar real. E também tem alguns centros de apoio aqui em São Paulo, na região de vocês, eu realmente não sei como está a situação em Tauá de apoio referente a esses casos, mas tem bastante Kiel, profissionais que esses atendem, né? aplicativos são profissionais que são disponibilizados para. São profissionais, sim. São profissionais. O CVV, ele é um aplicativo Gente, profissional demais. por que que eu perguntei? Eu quero dar primeiro um recado, né? Dentro disso que você Tá. falou. Por que que eu perguntei se são profissionais? Porque a escuta, ela tem que ser qualificada. Não pode ser Sim. qualquer escuta, sabe? Por isso que eu Tem que ser uma falei para pessoa de você que confiança. é perigoso o conselho, é perigoso você oferecer, por exemplo, que nem eu vejo muito nas campanhas, enfim, no Setembro Amarelo, meu direct está disponível, vai lá, fala comigo, sabe? Uma pessoa que não tem conhecimento em relação à área e tudo, é muito perigoso isso, porque como eu falei da outra vez, você pode falar alguma coisa que é um gatilho, ou que pode ser, digamos que aquela pessoa não entenda da forma como você falou, ou que realmente seja alguma coisa que faça aquela pessoa piorar mais ainda. Então, a gente tem que ter Sim. cuidado, a escuta tem que ser qualificada. Nesse caso aí do aplicativo, que são profissionais, né, super válido, é muito importante se você não tem ninguém para conversar, né, e principalmente buscar ajuda, né. Eu acho que o principal é você buscar ajuda, porque é, se você que está assistindo tem depressão ou está passando por algum quadro já de melancolia ou de tristeza profunda e está percebendo que alguma coisa está mudando, né? Busque ajuda, procure ajuda, porque a sua vida vale muito, sabe? Ao contrário do que a depressão, muitas vezes a pessoa enxerga que não tem saída, de que não tem mais vida, de que as coisas não vão dar certo um dia e de que o melhor é morrer. Não pense dessa forma, porque a pessoa, eu costumo falar que quem quer morrer, quem quer se matar, enfim, ele não quer se matar, ele não quer tirar a própria vida, ele quer acabar com a Caraca. dor, Eu né? Ele vi quer isso, eu acho acabar que não foi na com a dor, postagem ele não sua, quer velho. acabar com a própria vida. Então, existe formas da gente conseguir viver melhor, né? Então, procure ajuda, sabe? Tem saída sim, as coisas podem melhorar, né? É só você também, de alguma forma, se inclinar para buscar ajuda, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que eu só quero que você tente, que você diga que você vai tentar,
né? Porque de início realmente é muito difícil, né? Para quem está passando por uma depressão grave, por exemplo. De início é muito difícil, eu vejo muitos pacientes falando assim, eu não vou conseguir, não adianta, eu só quero que você tente, né? E quando vai mais na frente, consegue perceber que realmente precisou, sabe? Que precisou desse. Galera, a live tá finalizando por 15 segundos. Eu quero muito agradecer a Ana Paula, de verdade. Segue ela nas redes Eu sociais quero dela, tá? agradecer pela